Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo a Bia Borrego, que é jornalista especializada nessa questão de políticas culturais, e o jornalista Elton Cultural, também especialista em cultura. Então hoje a gente vai falar bastante de cultura e nesse bloco especialmente sobre a cultura de Jacareí. Bia, Jacareí tem consumo cultural? Eu acho que esse é um grande problema dentro de Jacareí. Eu acho que Jacareí tem muita produção, muita coisa boa, pensando em cultura popular e cultura diversas, mas eu acho que o que falta é formação de público, formação de consumidor na cidade. Não sei como a gente tem que fazer para trazer esse tipo de... fazer essa formação, fazer com que tenha as pessoas que participem, porque todo mundo reclama, né? Todo mundo fala, não tem nada na cidade, nada acontece, mas olha que tem um monte de coisa bacana e ninguém aparece, tem 10 gatos pingados assim, dentro de uma sala para assistir. Então eu acho assim que Jacareí tem muita produção, tem muita coisa, mas que as pessoas não buscam isso. Infelizmente. E aí acho que a gente precisa criar um modo de ter esse público, de ter essas pessoas presentes, né, nos debates, nas apresentações, nos eventos e em tudo que estiver acontecendo. Talvez a comunicação pode entrar nessa área, né, Elton, para ajudar na divulgação. A gente tem que pensar não só eu acho que na divulgação tradicional, das mídias tradicionais, né, mas também eu acho que hoje essas mídias não dão mais conta de se comunicar com... Teriam que ter, não sei, o desafio de pensar formas alternativas de se comunicar com as pessoas para trazer as pessoas. Acho que isso é um processo talvez mais educacional até do que de comunicação no seu sentido aí jornalístico, publicitário. Eu fico pensando como, sabe assim, como que a gente pode fazer, porque Jacareí é enorme, né, uma cidade populosa, então assim, tem para todos os gostos, né, e tem muita diversidade, tem audiovisual, tem música, tem artes visuais, tem cinema, já falei do audiovisual, tem dança, tem literatura, então assim, para todos os gostos também. Cadê as pessoas, né? Patrimônio, Porque se a gente fizer uma meia-culpa, por exemplo, da imprensa, a gente que acompanha a imprensa local, regional, a gente vê que muitos dos eventos são divulgados. Sai no jornal, ou a TV fala. A questão é que isso não é suficiente, talvez, para gerar essa mobilização das pessoas irem a um evento cultural da cidade, né? Sabe uma coisa que eu penso, assim, as pessoas... parece que não valoriza o que é do outro. Então tem um grupo de teatro bacana e o outro grupo de teatro bacana. Aquele grupo de teatro está fazendo uma apresentação, esse grupo não vai ver, porque parece que eu estou dando valor para aquele grupo e posso acender aquele grupo. Uma besteira enorme, né? Porque se a gente somar os dois grupos, a gente é muito mais forte do que um aqui sozinho, né? Então assim, eu não entendo como que pode, assim, os próprios produtores, né, culturais, não valorizarem o outro que está ali produzindo e fazendo coisa bacana, coisa bonita, coisa bem feita, que eu acho que o nível também de produção cultural de Jacareí subiu muito. Você vê 2, 3 anos atrás e hoje você fala assim, nossa, quanta coisa boa está acontecendo em diferentes esferas. Assim, eu acho que a gente tem que dar valor enorme, porque estão coisas lindas sendo feitas, coisas com pesquisa, sabe? Com busca mesmo de informações, de conhecimento, não uma coisa feita por fazer. Então, acho que a gente precisa tomar frente disso, de começar a criar essa... Bia, mas tem um ponto assim, que é recorrente, que a gente escuta, vamos dizer assim, da classe que está envolvida com a produção cultural, é a questão dos espaços físicos e do aproveitamento dos espaços públicos da cidade para a realização de eventos dessa área. Como é que você vê essa questão hoje em Jacareí? A gente tem avançado também, você falou que a gente está avançando na qualidade do que é produzido, mas a questão dos espaços e da ocupação da cidade por essas produções, como que você está vendo isso? Eu acho que não, acho que a gente não tem avançado não. Eu acho que a gente tem grandes espaços, né, alguns... diferentes de cultura, assim, nessa cultura que a gente fala, porque tem museu, tem a diretoria de cultura, tem arqueologia, tem arquivo público, mas uma arqueologia que não mostra o que está lá dentro para a cidade, que não serve para pesquisadores, uma arqueologia importantíssima, tem coisas que não existem em outros lugares, e assim, e ninguém pode visitar, ninguém pode conhecer, ninguém pode saber, ninguém pode se aproveitar disso. Fora isso, também ninguém pode usar aquele espaço, então eu não posso fazer uma atividade minha dentro daquele espaço, porque aquele espaço é fechado para arqueologia. Existe o mercado municipal, por exemplo, poderia ser um espaço que a gente poderia estar usando, utilizando para
diferentes manifestações, passar cinema, passar música, dança, literatura, o que for ali dentro do mercado municipal. Dava para fazer um complexo assim, cultural só pelos principais pontos do centro da cidade. Museu, mercado, diretoria de cultura, arqueologia, os parques da cidade. Então, eu acho que não está sendo bem cuidado. Eu acho que, na verdade, a própria Fundação Cultural, a Secretaria de Cultura, não tem espaço para ela mesma, nem para um almoxerifado. Um espaço que era uma sala, que deveria ser uma sala de oficinas e de curso, hoje é um almoxerifado. Então, eu acho que está faltando mesmo investimento público para cuidar disso. Estão criando um teatro, mas um teatro gigante, né? Um teatro grandioso. Será que era isso que a cidade precisa? Será que a cidade não precisava de uma coisa mais simples, mas um espaço, um centro cultural onde tivesse salas de oficina, sala de curso, sala de apresentações diversas, e não uma sala de um teatro para muitas pessoas, mas eu pudesse ter um espaço onde eu pudesse ver um cinema bacana também, pudesse... Então, assim, acho que não está sendo pensado no que a gente produz, no que a gente faz e no que a cidade... Mas, Bia, para além também da questão dos espaços, como é que é a articulação, né, dos agentes culturais, das pessoas que produzem e realizam cultura nos seus diversos segmentos em Jacareí? Eu acho que existe pouca articulação entre os grupos. Eu acho que as pessoas estão produzindo independente, né, dos seus grupos, sozinho, fazendo, e pouquíssimos são os grupos que estão fazendo esse intercâmbio, esse trabalho em conjunto. Não que eu tenha que estar com outro grupo o tempo inteiro, mas que ele seja meu parceiro, que esteja junto comigo, que me apoie em alguma coisa. Isso existe muito pouco. Acho que falta e isso só faz a gente crescer, só os grupos poderem crescer e ter autonomia. Existem muitos grupos na cidade, muitos grupos e grupos diferenciados também em áreas. Então, eu acho que essa junção deles só faria que a gente ganhasse mesmo. A gente tem acompanhado agora na internet, existe um pré-fórum que está debatendo numa rede social, Facebook, a questão da política cultural para Jacareí, meio que visando a realização do Fórum de Cultura em junho. Você está participando desse pré-fórum? Sim. A gente, na verdade, foi criado por um conhecido nosso, amigo nosso, e aí ele começou a disparar para todo mundo. E todo mundo está sentindo a necessidade de conversar sobre o fórum, sobre as necessidades políticas da cidade, política cultural da cidade. O ano passado a gente fez um levantamento de tudo que a gente achou que pudesse ser necessidade para a cidade, necessidade na política cultural da cidade, nesse sentido, espaços, manifestações, verbas, interesses, né, políticos de descentralização dessa cultura. Então, acho que é importantíssimo a gente entrar nesse espaço do Facebook e colocar, que chama Pré-Fórum Jacareí, colocar nossas vontades, nossas angústias, nossas dúvidas, nossos medos. E eu acho que daí a gente consegue tirar também ferramentas para a gente discutir e falar assim, é isso que a gente quer para o município. Porque a gente não se reúne durante o ano para a gente falar disso. Então a gente só reclama, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas não existe essa articulação dos grupos de falar assim, não, vamos decidir sobre a política cultural de Jacareí, vamos pensar o que nós queremos, vamos fazer acontecer. Que a gente consegue fazer acontecer, desde que a gente esteja com vontade de fazer acontecer, né? Então, eu acho que isso falta. E aí acontece nessas épocas. Tem fórum, nós vamos nos reunir. E depois, como é que vai ser? Vai acabar? Ninguém mais vai conversar? E os grupos não vão mais se ver? E não vai estar buscando mais nada? A gente só vai reclamar daqui 2 anos de novo quando tiver outro fórum? Falar assim, nada aconteceu? Então, eu acho que a gente precisa tomar poder disso e falar, não, é isso que a gente tem que buscar para a nossa cidade, para a nossa comunidade, né? Então, acho que é importantíssima a discussão. E não só a discussão, a continuidade da discussão e a implantação das ideias. E você acha, Bia, que a gente pode nomear algumas das expressões culturais mais fortes na cidade? Eu acho que o teatro sempre foi uma das expressões mais fortes, assim, tem muitos grupos de teatro, mas eu acho que o audiovisual tem crescendo muito aqui também. E a música, acho que tá tudo muito próximo, assim, sabe? A gente vê bastante projetos de cultura popular, de patrimônio, valorização do patrimônio material e imaterial, literatura, tem tanta gente produzindo livros, poesias e contos e ficção. Então, acho que o teatro é o que tem maior número de grupos, assim, não o maior número de produções, mas o maior número de grupos. Mas acho que
as áreas todas estão bem espalhadas, assim, bem cuidadas assim, na cidade. Agora, a gente consegue também dizer quantas pessoas, aproximadamente, que estão envolvidas diretamente com a cultura na cidade? Eu não sei dizer esse número, mas acho que muita gente. Muita gente? É. Mas você acha que consegue agregar mais pessoas? Por exemplo, sim. através desse fórum que vai ser realizado em junho, você acha que o número de pessoas que se interessam, que vão se interessar mais por cultura deve aumentar? Eu tenho essa dúvida. Justamente porque, assim, a gente participa há muito tempo, né, de discussões, nada sai do papel. Então, as pessoas são descrentes em participar de fórum, em estar junto, em discutir. Então, acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ter, de trazer essas pessoas de volta. Fora isso, eu acho que, além dos produtores e da comunidade, né, que são os usuários, acho que a gente tem que trazer também incentivadores, empresas, outras pessoas que possam também estar dando dinheiro para isso acontecer, entendeu? Não só o governo municipal, mas assim as empresas que investem na cidade, que descontam seus impostos, que às vezes nem paga nada e está aí destruindo a cidade, jogando sujeira no rio, fazendo um monte de coisa. Então acho que a gente tem dever de ir atrás deles e falar assim, vocês têm a obrigação de contribuir com a cultura da cidade, com a política cultural da cidade, fomentar isso. Então acho que essa discussão é muito maior do que só a gente ali, sabe? Acho que é uma discussão do município mesmo. Isso tinha que ser uma estratégia maior do que está sendo, sabe? A gente costuma ver essas expressões culturais, essas manifestações, geralmente no final de semana, né? Existe algum planejamento para que isso possa ser realizado também durante a semana? Porque às vezes a pessoa trabalha no final de semana, tem uma folga na segunda-feira, na terça-feira, e ela está em casa, não tem nada para fazer, ela vai ficar em casa vendo televisão. E às vezes, se tivesse um atrativo durante a semana, ela poderia ir até lá participar. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu acho que tem pouco mesmo. Eu acho que é uma pena, noite, né? Dia de semana à noite, que as pessoas poderiam estar indo, visitar, conhecer. Tem cidade que às vezes é a madrugada inteira, acontece eventos, acontece as coisas. Jacareí não tem. Jacareí são eventos no final de semana e muitas vezes um evento bate com o outro. Então está acontecendo uma música aqui, mas está acontecendo um teatro ali. Então eu acho que assim, falta até o contato dos próprios produtores em saber o que está acontecendo ou não, para não, já que não existe uma formação de público, ainda não dividir esse público. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem pecado bastante em produzir em diferentes horários, para diferentes públicos e se comunicar para não estar ainda dividindo o público. Então o que mais falta é a comunicação? Acredito que sim. O tempo inteiro, com todos. Com os produtores, com os incentivadores, com o próprio governo. Então, assim, a gente reclama do governo, mas a gente não vai lá falar, o que está acontecendo? Vamos fazer alguma coisa? Então, assim, são poucos os que batem lá e falam assim, eu não estou feliz, eu não estou contente, eu quero que isso mude. Precisamos rever uma coisa, precisamos rever outra. Isso não vejo acontecer. Não estou lá na Fundação Cultural para ver isso. Mas você ouve, né, eu tenho contato com muita gente. Todo mundo fala, mas eu vejo que ninguém vai lá falar e fazer. É verdade. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir sobre o fórum que vai acontecer aqui na cidade no mês de junho. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente sai de volta.